As lembranças ficam na memória de uma Manaus clássica, onde a cultura, o saber eram cultivados pela geração daquela época. A livraria acadêmica era uma desses setores, dessas instâncias que representa um momento em que a cidade era mais harmônica, mais afetuosa e mais ligada, que nós tínhamos um outro ritmo naquele momento que nós íamos em casa almoçar e voltávamos ao centro da cidade. E que não havia engarrafamento, quer dizer, aí fica parecendo uma coisa muito saudosista, mas eu só quero deixar claro que havia um equilíbrio, que isso é muito importante, isso é fundamental para a saúde da cidade e de sua população. Então, eu quero ressaltar que realmente a livraria acadêmica era um grande centro de informação, uma instância significativa para a cidade de Manaus, que é para a história e para a formação intelectual da sua cultura local. O Dr. Robério chegou comigo e ele externou, né, o interesse em adquirir o mobiliário antigo, que é esse mobiliário que a gente vê aqui nessa sala, né? Que era o mobiliário que já existia na livraria acadêmica quando o meu avô a comprou, né, em 43, 45, né, do português que a criou, né? Então esse mobiliário era um mobiliário que já estava lá, uma coisa ou outra que foi acrescentada pelo meu avô, mas a livraria manteve sempre, né, essa mesma tipologia, né, não houve essa modernização, então era exatamente do jeito que ela estava até o seu fechamento, exatamente do jeito como o meu avô a comprou, né? Tiveram, logicamente, o acréscimo do mezanino, se fez alterações na fachada e tal, mas enfim, fora isso, pouca coisa, né? Internamente, a questão de imobiliário, tudo isso ficou da forma que estava, né? Então o Dr. Robério externou, né, esse interesse em adquirir o mobiliário, né, para prestar essa homenagem, né, exatamente por conta da importância histórica, né, que a livraria teve, né, com a história da cidade, né, a cidade de Manaus. Então era um local onde os artistas, os intelectuais, né, se reuniam, né, para poder se informar, né, a respeito daquilo que estava acontecendo fora do estado. Sem saber, logo que eu voltei para Manaus e eu comecei a trabalhar com a Secretaria de Cultura, eu conheci o Humberto Barata e para mim foi uma surpresa enorme saber que ele era descendente dessa coisa maravilhosa, né, dessa tradição de livraria, como em Paris, como a São José, no Rio de Janeiro, né, como os grandes sebos de Belém do Pará, não é? Que mantinham essa tradição da livraria como uma casa onde a gente vai, se sente bem, e ela é um lugar indispensável no nosso dia a dia. Eu fiquei muito satisfeito, né, quando o Dr. Robério me procurou, né, externando esse interesse dele, né, porque já que eu não pude levar, né, adiante, né, o negócio da família, né, a criação dessa sala memória, né, através dessa iniciativa do Dr. Robério, seria uma forma, né, de eu poder prestar a minha homenagem ao meu avô e ao meu pai, que dedicaram toda uma vida, né, a essa livraria. Então, eu não me canso de agradecer, né, ao Dr. Robério, né, por ter me possibilitado, né, esse momento, né. Meu pai ainda estava vivo quando isso aconteceu, né, e isso me deixou muito mais feliz ainda,
ele veio para cá, né? Foi feita toda essa homenagem, minha família estava aqui. Então, quer dizer, eu não pude levar adiante o negócio da família, né? Mas através dessa iniciativa do Dr. Roberto, né? Eu prestei minha homenagem, né? Ao meu pai, ao meu avô e à minha família. É realmente uma grande emoção, né? A gente não fica pensando nessas coisas o tempo todo, mas um momento como esse você é levado, né? A voltar e a viver isso tudo, cercado dessas fotos fantásticas, né? Aí você, não sei se as pessoas se dão conta da intensidade, né, da força, da energia que cada uma dessas fotografias tem, não é? Porque elas mostram, não é só mostrar a livraria, elas mostram como seres humanos de pensamento, olha o Dr. André Araújo ali, seres humanos de pensamento podiam estar assim tão intimamente ligados dentro da cidade, num lugar que era público, que qualquer estudante do Colégio Estadual Amazonas entrava e estava ali no meio. E nenhum deles iria me enxotar, entendeu? Ou enxotar qualquer dos meus colegas. Isso aqui, para mim, mais do que qualquer outra coisa, é um retrato de Manaus da época, entendeu? É esse tipo de intensidade, de energia, de força. Isso aqui, inclusive, foi interessante quando se fez. Essa vista aqui é exatamente a vista do fundo da livraria. Então, como aqui é o acesso principal da loja, e aí nós botamos essa imagem aqui. Esses dois quadros ficavam lá em cima no mezanino, né? Isso aqui, não sei se vocês sabem, mas isso aqui é da época da intervenção, né? Quando Getúlio Vargas, né, toma o governo, né? Aí então ele pega e ele coloca o Álvaro Maia como interventor, né, dele aqui no estado do Amazonas. Aí meu avô, quando compra a livraria, esses dois retratos, né, Álvaro Maia e o Getúlio Vargas, já estavam lá, né? Gilberto Mestrinho, que estava sempre lá pela livraria, né, ele comprava os brinquedos na época do Natal, né, para dar para as crianças carentes, ele ia sempre lá com o meu avô, e o meu pai conta isso, ele questionava o meu avô, né? Ô Barata, mas não tiras isso daí e tal? Ele falou, não, quando eu comprei, eles aqui estavam e eles aqui vão ficar, né? Então eu peguei, quando foi criado esse espaço, né, eu fiz questão de dar e contei essa história, né, para o Dr. Roberto, e aí isso ficou exatamente aqui, então como se fosse aqui os fundos da livraria, e eles estão exatamente como eles estavam lá durante todos esses anos, desde a época que o meu avô comprou. O livreiro Antônio Barata, que aos 6 anos viu surgir a livraria acadêmica, decidiu que o seu ciclo estava cumprido e era chegado o momento de encerrar as portas. Admitia que era um momento doloroso, mas acreditava que era o caminho que deveria seguir. Seu estado de saúde já não lhe permitia o trabalho diário. Era, sim, um momento de angústia do velho livreiro. Esta decisão dolorosa, afinal o velho livreiro tirou sustento por longos anos daquele espaço comercial. Uma das paredes do mezanino, 2 fotos são testemunhas silenciosas desta luta histórica. Uma de Getúlio Vargas, a outra de Álvaro Maia. Este último, frequentador assíduo da livraria acadêmica, cujos livros emolduraram por um longo tempo as prateleiras e as vitrines desta importante casa comercial. Nas décadas de 50, 60, 70, a Rua Henrique Martins testemunhou silenciosamente a busca de livros didáticos. Ali encontrava-se as livrarias acadêmica, colegial, Brito e escolar. Os emigrantes portugueses tiveram ainda importante função na modelagem da sociedade e da economia amazônica, tanto nas cidades como no interior do estado, como é o caso de Antônio Barata. Naturalmente, como classe de imigrantes dominantes, tornaram-se agentes decisivos, suprindo essas atividades de lideranças empresariais, como produtores, mercadores, exportadores e comerciantes, alcançando posição de destaque,
que se manteve no ápice da atividade socioeconômica até o advento de novas correntes comerciais e inovadoras. Durante a fase áurea do látex, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, milhares de imigrantes lusos, atraídos pela fortuna conquistada por meio do trabalho, foram pioneiros na organização do sistema mercantilista, cuja maior atuação era representada pelo comércio típico das casas aviadoras. Esse período histórico da economia amazônica, como bem escreveu o professor emérito Samuel Benchimol, denominou-se a Era dos Jotas. Antônio Barata, na busca de atender seus clientes, caminhava vagarosamente entre as velhas prateleiras e bancadas apinhadas de livros, em companhia de 2 funcionários que se mantiveram fiéis, como Carlos Roberto Queiroz, José Monteiro Mota. Ambos ajudaram a escrever a história de Antônio Barata. Chegamos ao final de mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje contamos a história de uma das mais importantes livrarias da cidade de Manaus. Você pode continuar conosco nas redes sociais. Obrigado pela tua audiência e pela tua companhia. No próximo programa, um novo encontro e uma nova história para você. Até lá! Meu nome é Antônio Antunes Ferreira Barata. Eu nasci em 13 de outubro de 1939, na cidade de Manaus.